Fala pessoal, beleza? Vamos continuar a nossa sequência aí com Matemática 2, Geometria. Estou falando de Geometria plana, né? E o assunto dessa videoaula e de mais duas à frente é circunferência. Nessa videoaula nós vamos definir o que é circunferência e vamos falar do comprimento da circunferência. E alguns outros elementos também, e vamos fazer dois exercícios. Depois a gente vê os assuntos dos próximos vídeos. Mas espero que você goste dessa explicação aí. Tudo bem? Vamos lá, então, definindo o que é circunferência. Circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto fixo chamado centro. Já começa com essa palavrinha aqui, ó, equidistante. A palavra não é tão difícil se você parar para pensar. Equi igual distante, distância, né? Então, são os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. Então, você fixa um ponto, todos os pontos que estiverem à mesma distância desse cara formam o que a gente chama de circunferência. Olhou para cá? Então, aqui, ó, repare, eu tenho infinitos pontos aqui nessa bordinha. Eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui. Toda essa linha é a minha circunferência. Presta atenção no que eu vou falar, que é importante. Diferenciar circunferência de círculo. Circunferência é a borda, é essa linha preta. São os pontos equidistantes. Círculo é a região interior à circunferência. Então, a região dentro é círculo. A linha de fora, circunferência. Beleza? Molezinha, molezinha. O ponto fixo está aqui, é o nosso ponto A, né? E a distância dele a qualquer ponto vai ser sempre igual ao que a gente chama de raio. Cada circunferência tem o seu próprio raio. Mas, dentro da mesma circunferência, o raio é sempre o mesmo. Então, se aqui eu disse que o raio ele mede uma unidade de medida, 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, não importa. Se eu traçar daqui, vamos tentar fazer reto, daqui para cá, também vai ter a medida 1, porque aqui também vai ser o raio, beleza? E daqui para lá, para o outro lado lá que eu botei. Vamos botar o ponto aqui. Também vai medir 1, porque o raio na circunferência tem sempre a mesma distância. Vamos só dar uma olhadinha nisso aqui no GeoGebra rapidinho? Então, vamos fixar o A e pensa aqui, vamos movimentar o B, ó. Eu tenho uma distância fixa, que eu coloquei 5 aqui, 5 unidades de medida, mas à medida que esse B caminha e mantém a distância, olha o que acontece aqui. Está vendo que desenha a circunferência? E são vários pontos ali dentro? Ok? Moleza, né? Desenhamos a circunferência. A ideia do compasso é essa. Você fixa um ponto, aquela pontinha seca, né, da agulha, e anda com grafite. Então, é isso aí. Fixou um ponto, todos os outros caras formam a circunferência. Bom, continuando aqui, a gente vai falar de alguns elementos da circunferência. A circunferência não é composta de vários pontos? Se eu pegar dois pontos quaisquer na circunferência, seja B e C aqui, concorda que eu tenho dois caminhos para ir do B até o C? Eu posso ir andando pela circunferência, e aí o caminho vai ser um pedaço da circunferência, ou eu posso ir pela reta, um segmento de reta que liga os dois pontos. Quando eu ando pela circunferência, eu tenho um arco. Quando eu ando pela reta, eu tenho uma corda. É como aquela arma mesmo, né? O arco e a corda, beleza? Tudo bem? Então, corda é o segmento de reta. Ele não é uma parte da circunferência. Ele é um segmento de reta que liga dois pontos. Arco é um pedaço da circunferência que liga dois pontos dela, beleza? Certo? Agora, você concorda comigo que essa corda pode aumentar? Se esse C andasse para cá, se eu tivesse aqui um C', diferente do raio, a corda pode aumentar de tamanho. Olha, essa corda que eu desenhei aqui, que está maravilhosamente reta, ela é maior do que essa corda verde, certo? E a minha corda vai aumentar de tamanho até o momento em que ela tem o tamanho máximo dela. E o tamanho máximo da corda é quando ela passa pelo centro da circunferência. O A não é o centro da circunferência?
passou pelo centro, é a maior corda possível, chamada de diâmetro. Beleza? Só que do centro para um ponto da circunferência você não tem o raio? Do centro para o outro você também não tem o raio? Então presta atenção nisso. Presta atenção porque isso é muito importante mesmo. O diâmetro sempre vai medir, sempre, o dobro do raio. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Isso aqui é muito importante. Beleza? Ok? Vamos falar então do comprimento da circunferência. O que é o comprimento? É uma volta completa na circunferência do ponto B até voltar para ele mesmo. A gente sabe que isso em graus equivale a 360 graus, certo? Só que comprimento não tem a ver com ângulo, ele tem a ver com medida de comprimento, metros, quilômetros, centímetros e por aí vai. E para isso, o comprimento da circunferência depende do diâmetro ou do raio. Quanto maior o diâmetro, maior o comprimento da circunferência. Quanto maior o raio, maior o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é sempre o diâmetro, que no caso é o dobro do raio, vezes uma constante. E essa constante, ela é uma constante bem específica, 3,14159 e por aí vai, é um número gigantesco, tá? E por aí vai, ele é um número com dízima infinita e não periódica, beleza? Esse cara a gente chama de π. Então, o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes o π. Mas para a gente, como a gente vai usar o raio sempre, então o comprimento é 2 vezes π vezes r. Ó, 2 vezes r, lembra que é o diâmetro, beleza? Não esquece isso, certo? Ok? Mas e se eu quiser só um pedaço da circunferência, só o arco? Se é só um pedaço, esse pedaço vai ser proporcional a alguma coisa, ao tamanho ali. E como que eu meço esse arco? Pelo ângulo. Então, 2πr não é a circunferência inteira? A gente não falou que a circunferência inteira tem 360 graus? O arco vai ser comparado a um ângulo alfa lá. Beleza? Então, pensa comigo aqui um exemplo rápido. Ó. Você tem um ângulo de 90 graus e aqui você tem um pedaço da circunferência, um arco de 90 graus. Como é que você vai medir? Você vai pegar o raio, 2πr é 360 graus, e o que você quer, que eu chamei de L aqui, vai estar para 90 graus, beleza? A gente vai fazer isso nos exercícios que vem aí à frente. Vamos fazer 2 exercícios, tá bom? Vamos começar com esse primeiro? É do Enem de 2017. Olha aí. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com uma velocidade constante. O que a gente pode tirar dessa parte do texto? Nada, nada, nada. Então, no Enem, lá na hora da prova, você não vai ler a questão desde o início. Eu estou lendo com vocês porque aqui é a hora de a gente ver que não serve para nada. Lê lá no final e aí você vai tirando do texto as informações, beleza? Então, você para o vídeo agora, continua lendo e faz o exercício. Para aí o vídeo, porque agora eu vou corrigir, beleza? Então, vamos lá. Olha, ele quer o quê? Não vou mais nem ler o texto. O que ele quer? Ele quer as velocidades das torres T1, T2 e T3. O que eu aprendi sobre velocidade?
ΔS, espaço percorrido, sobre ΔT. Ok? Agora, qual é o caminho da torre T1? Ela não está fazendo isso daqui, ó. Ela não está andando em torno da circunferência? Então, meu ΔS vai ser quem? 2πr. Preciso do raio dessa T1 aqui. Então, eu vou voltar no texto, ó. As distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T1, são iguais a 50 metros. Então, ó, da base até a torre T1, 50. Da torre T1 até a T2, 50. Da torre T2 até T3, 50. Então, nessa primeira torre T1, o meu raio é 50. Então, meu ΔS1 da torre T1 vai ser 2 vezes π vezes 50. O que ele mandou usar como π aqui? Ó? Vou prestar atenção de novo em outra coisa. Use 3 como aproximação para π. Então, meu π vale 3. O Enem gosta de deixar π como 3 mesmo. Só quando as contas dão mais trabalho que ela coloca 3,14 por aí. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 50, 300. Certo? Então, meu ΔS é 300. E o meu ΔT, hein? Quem é o meu ΔT? Olha, o fazendeiro pretende ajustar as velocidades de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Achei meu ΔT. 25 horas. Então, quem vai ser a minha velocidade da T1? 300 dividido por 25. Pensa comigo, 300 não é 3 vezes 100? 100 dividido por 25 dá 4, não é? Então, 3 vezes 4, 12. Beleza? Já achei que a primeira velocidade é 12, ó. Olha aqui. Já posso pensar que é a letra A. Aí você fala, não, mas tem aqui 12 na B também. Pensa comigo, é a primeira, então 12 é a primeira. Mas vamos continuar. Quem seria o ΔS2? Olha, quem é o raio até T2? 100, né? Então, ΔS2 é 2π vezes 100. 2 vezes 3, 6 vezes 100, 600. V2, 600 dividido por 25, 24. Faz essa continha devagar aí. E o T3, olha aí, 150 de raio. 2 vezes 3, 6 vezes 150, 900. 900 dividido por 25, 36. Aí, bateu tudo. Letra A de absurdamente fácil. Beleza? Última questão desse vídeo. Considere o setor circular de raio 6. Ó, raio 6. E ângulo central igual a 60 graus. Ok? P e Q são os pontos médios. Isso aqui é outra informação importante. Vou anotar isso aqui. P e Q são os pontos médios. E ele quer o quê? O que ele quer? Ele quer o perímetro da região sombreada. Ok? É isso que ele quer. Perímetro da região sombreada. Vamos pensar juntos? Bom, o que ele me disse? Que o raio desse setor circular inteiro é 6. Então, isso tudo aqui é 6. Só que P e Q são os pontos médios. Então, divide no meio. 3 para um lado, 3 para o outro. Da mesma forma, do outro lado também é 3, né? Certo? Ok? Então, ele quer o perímetro da região sombreada. O que é perímetro? A gente só falou isso só 247 vezes nesses vídeos que eu tenho feito para vocês. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você já tem dois lados que medem 3. Falta esse lado menorzinho aqui, que eu vou chamar de Lzinho, e o lado lá de cima, que eu vou chamar de Lzão. Esses lados
Não são arcos de circunferência? Então, para calcular o comprimento desses arcos, eu vou precisar de fazer a regra de 3 que eu tinha falado lá atrás. Perímetro é a soma de todos os lados, então vai ser 3 mais Lzão, mais 3 mais Lzinho. Mas quem é Lzinho? Quem é Lzão? No Lzinho, ele não é um arco da circunferência de raio 3? Então, pensa comigo. 2 vezes π vezes 3 seria o 2πr, que seria a circunferência toda. Equivale a 360 graus. O que eu quero corresponde a qual ângulo? Ao ângulo de 60. Vamos multiplicar cruzado? Ó. 2 vezes 3, 6. 6π vezes 60. L vezes 360. 6 vezes 60, 360 vezes π igual a 360 vezes L. Pode morrer aqui, ó. Π. L vai medir π. Beleza? Então, você já pode substituir L por π lá. Agora, e o Lzão, hein? No Lzão, quem é o raio? 6. Então, 2 vezes π vezes 6 dá 360. E o Lzão corresponde ao mesmo ângulo, ó, 60 graus. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12π, vezes 60, é igual a Lzão vezes 360. 12 vezes 60, 72, 720. 720π é igual a 360L. 720 não é 2 vezes 360? Pensa aí se não é. Então, o que eu vou fazer? Corta aqui. Lzão vai medir 2π. Beleza? Então, quem vai ser o perímetro? 3 mais 2π mais 3 mais π. Você vai somar π com π, na verdade, π com 2π, né? Vai dar 3π. E 3 com 3 vai dar 6. 3π mais 6. Tem essa resposta? Claro que tem. Letra C de caramba, Antônio, que questão fácil. Realmente foi muito fácil. Assim, a gente encerra esse vídeo, tá bom? Pega lá o restante dos exercícios no site, não esquece, beleza? E na próxima videoaula, a gente vai falar sobre ângulos na circunferência, beleza? Ok, pessoal. Tchau, tchau.